Para você que está nos assistindo, que se pergunta por que as coisas para mim são tão difíceis, por que as coisas parecem tão demoradas, porque parece que não acontece, não vai acontecer, porque tudo é muito lento para mim. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto havia um caminho, olha aqui para mim, havia um caminho mais perto, havia um caminho mais rápido de se chegar até a terra prometida, e Deus não levou o povo dele por esse caminho, porque Deus nunca vai te levar pelo caminho mais rápido, Ele sempre vai te levar pelo caminho que é mais seguro para você, amém? O inimigo sempre vai trabalhar na tua cabeça com aflições, com ansiedades, você querer resolver rápido as coisas, você querer que as coisas aconteçam rápido, mas aprenda uma coisa sobre Deus: Deus nunca leva os seus filhos pelo caminho mais rápido, Ele leva pelo caminho que é mais seguro, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus Ele sempre vai escolher o caminho que te protege, não que te agrada. Muitas das vezes o que está acontecendo com você não te agrada, não é bom para você, mas Deus não vai escolher um caminho mais rápido para você, Deus não vai escolher um caminho mais rápido, um caminho mais fácil, Ele vai escolher um caminho que Ele possa te guardar e possa te proteger, amém? Então não duvide, não é porque está demorando, não é porque você não está vendo, não é porque nada está se movendo, que Deus não está com você. Deus vê coisas que a gente não vê, Deus está em lugares que a gente não está, Deus conhece a nossa estrutura. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Existia um caminho mais curto, existia um caminho mais rápido, que era passar pela terra dos filisteus, e Deus disse: não vou levar o meu povo pelo caminho mais rápido, porque se eles forem pelo caminho dos filisteus, vai ter guerra, e eles não estão prontos para a guerra, e como eles não estão prontos para a guerra, eles vão querer voltar para o Egito. Deus sabe quando a gente está pronto para algo ou não. Tem muitas coisas que Deus está fazendo na nossa vida, que a gente está vendo como demora, mas Deus está vendo como livramento, amém? Tem coisas que Ele está nos guardando, tem coisa que Ele está nos poupando, tem coisas que Ele está nos preparando, tem coisa que Ele está nos moldando. Você vê que Ele sabia que o povo dele não estava preparado para a guerra. Tem coisas que Deus sabe que eu não estou preparado, que você não está preparada, que somente no caminho certo, no momento certo, é que Ele vai trazer para a nossa vida. Muitas das vezes você quer detalhes, Deus nunca vai te dar detalhes daquilo que Ele está fazendo na tua vida. Deus também não vai te dar um mapa. Deus não deu um mapa para o povo dele no deserto. Deus não dá um mapa para a gente, porque ao invés de um mapa, Ele nos dá a sua presença, amém? Deus não te dá detalhes do que vai acontecer na tua vida, porque todo dia na tua vida tu vai ter a presença de quem? De Deus. A gente sabe, nós aqui, você que pega trânsito todo dia, quem pega trânsito aí todo dia, seja moto, seja carro, quem pega trânsito todo dia, hoje nós estamos acostumados a usar um aparelho no nosso celular, que é o que? GPS. Ninguém mais anda hoje sem um tipo de GPS, ou usa Waze, ou usa Google Maps, porque você quer o caminho mais rápido, você quer que o GPS diga para você aonde que tem trânsito, aonde que tem um atalho. Deus não é GPS, Deus é teu pai. Não espere que Deus vai te dar atalhos. Ele não vai te dar, nunca vai te dar atalho, porque Deus não é teu GPS, Deus é o teu, diga assim, Deus é meu pai, é Ele que vai cuidar de você. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Deus fez o povo rodear. Às vezes, olha aqui para mim, às vezes a gente tem sensação que a gente está rodando e não está saindo do quê? Pergunta é, a sua vida está na mão de Deus? Você está vivendo pela fé? Você está andando na presença de Deus? Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus? Muitas das vezes você vai ter essa sensação, parece que entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e você diz assim, a minha vida está andando em círculo. Na hora certa,
Deus vai mostrar o que é que Ele estava fazendo na tua vida. Amém? Não fique preocupado quanto tempo vai durar, qual vai ser o próximo passo, o que é que vai acontecer agora. Confie que Deus está guiando você. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentaram subir os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José. O que é que Moisés levou com ele? Os ossos. Por que Moisés levou os ossos de José? Leia aí, ó. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Por que Moisés estava levando os ossos de José? Porque José sabia que Deus era fiel. Repete isso comigo. José sabia que Deus era fiel, que Deus ia cumprir a palavra dele. Deus ia cumprir a palavra dele, mesmo que ele já estivesse o quê? Morto. Então antes dele morrer, ele fez o povo jurar: olha, eu sei que Deus vai nos abençoar, eu sei que Deus vai, e quando Deus tirar a gente daqui do Egito, e cumprir o que Ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, e nos levar à terra prometida, a terra que mana leite e mel, se eu já tiver morto, levem os meus ossos. E quando Moisés estava saindo lá do Egito, Moisés fez questão de pegar os ossos de José e levar junto com o povo quando eles estavam saindo do Egito. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes o inimigo te ataca e fala assim: olha só a situação que você está. Você está mal, você está pobre, você está doente, você está deprimida, você está fraco, teu casamento está só o osso, tua vida financeira está só o osso, tua vida espiritual está só o osso, tua vida emocional está só o osso. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus é tão fiel na nossa vida, Deus é tão fiel na nossa vida, que você pode estar só os ossos. Você pode estar só os ossos, que Deus cumpre o que Ele prometeu para você. Amém? Deus cumpre o que Ele prometeu para você. Essa passagem aqui nos mostra que Deus cumpre a promessa dele até para quem já morreu. José morreu sem ver, mas ele morreu crendo, e o povo está lá caminhando, e Moisés também manda levar o quê? Os ossos. Porque Deus é um Deus fiel, e a gente tem que morrer na fé, que nem José morreu. Ele não morreu duvidando não, ele disse o seguinte: olha, Deus vai nos abençoar, Deus é conosco. Quando essa promessa se cumprir, se eu não estiver vivo, vocês vão levar os meus ossos. Mas eu vou chegar lá. Não posso chegar com carne, não posso chegar forte, não posso chegar com pele, não posso chegar com cabelo, não posso chegar com os olhos, mas pelo menos os meus ossos vão chegar. Se a promessa para a tua vida vem de Deus, nem a morte consegue impedir o cumprimento. Então o inimigo sempre vai te atacar. Veja isso, olha o que é que você está sentindo, olha o que você está vendo, olha o que está acontecendo. Você tem que repetir: nada disso vai impedir a vontade de Deus, a palavra de Deus de se cumprir na minha vida. Não é porque eu estou doente, não é porque eu estou desempregada, não é porque eu estou triste, não é porque eu estou passando um mau momento na minha família, não é porque o meu filho está no... Nada. O que Deus prometeu, Deus, Ele é fiel. Diz mais aqui: também levou consigo Moisés os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, isso no deserto, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Muitas das vezes o deserto ainda não acabou, mas a presença de Deus está caminhando com você de dia e de noite. Muitas das vezes a luta ainda não acabou, e você fica muito focado em que a luta acabe, que o deserto acabe,
Muitas das vezes a pessoa está tão agoniada para que aquele momento difícil passe, que ela esquece enquanto aquele momento difícil não acaba, ela tem a presença de Deus cuidando dela dia e noite. Mesmo quando você está passando pelos momentos mais difíceis da tua vida, Deus se preocupa que você tenha conforto nesses momentos difíceis. Deus se preocupa que você tenha paz. Deus se preocupa com você para que você não seja consumido por aquilo que você está enfrentando. Você vê que durante o dia, por causa do sol escaldante do deserto, Deus ia em forma de uma coluna de nuvem. De uma coluna? Aquela coluna de nuvem aliviava o calor escaldante. O que a coluna de nuvem fazia? Aliviava o calor. Eu pergunto para você, o calor ainda existia? Você acha que o calor existia? O calor ele continuava, só que ele era mais fácil de suportar, porque Deus estava ali numa coluna de nuvem. Muitas das vezes a estação para você não mudou, tua fase não mudou, teu deserto continua, tuas provações continuam, teus problemas continuam, mas Deus faz com que o que você está passando, olha aqui para mim, Deus faz com que o que você está passando se torne suportável. Tem coisas que, se não fosse a presença de Deus na nossa vida, você não teria suportado. Você sabe por que você suporta o que você está passando? Porque é uma presença com você. Tem gente que está aqui, que está me assistindo, que já era para estar caída, já era para estar no chão, mas tem uma sombra do Altíssimo sobre a tua vida. Declare isso sobre você: tem a sombra do Altíssimo sobre a minha vida. Sem essa sombra você já teria perecido, sem essa presença você já teria enlouquecido. Você não suportaria fazer o tratamento que você está passando, você não suportaria a solidão que você está enfrentando, você não suportaria os problemas financeiros que estão te atacando, ou os problemas emocionais que você tem passado. Se não fosse a sombra, se não fosse aquela coluna de nuvem, aquele povo, 3 milhões de pessoas, crianças, idosos, doentes, não conseguiriam sobreviver naquele deserto. Mas naquele deserto, em meio àquela luta toda, a presença de Deus nunca abandonou o seu povo. A presença de Deus sempre está conosco. Amém? Por causa dela você vai dormir hoje, e Ele vai te dar sono para você dormir. Por causa dela amanhã você vai se levantar, e mesmo você tendo dias difíceis, os seus dias, por mais difíceis que sejam, eles são suportáveis, por causa que a presença de Deus está com você. Durante a noite, quando as temperaturas caíam 2 graus, 3 graus, 10 graus abaixo de zero, Deus se transformava numa coluna de fogo. Deus não te deixa sentir o frio completo da solidão. Deus não te deixa sentir o frio completo do abandono, da rejeição, da traição. Deus sabe que tem coisas que, se Ele não te consolar, se Ele não falar contigo, se Ele não renovar a tua mente, não renovar o teu coração, você não suporta. Tem ataques que são fortes demais, tem coisas que são traumatizantes demais, tem coisas que vem para destruir você, mas você tem a presença, o fogo de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, para te levantar, para te encorajar, para te consolar, para te abençoar, para te guiar. Quando todos na tua casa estão dormindo, nem que seja 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, nem que seja depois que o remédio faz efeito, mas lá na tua casa tem um que nunca dorme lá. Quem é que está lá sempre? Diga assim: a presença de Deus, o fogo, tem um fogo lá aceso com você. Tem uma presença que você não vê, mas mesmo nos dias que você está mais desacreditada, mais triste, mais aborrecido, mais desanimado, mesmo assim, sem vontade de fazer nada, você se levanta, porque a graça de Deus está sobre você. Não era para você estar aqui, mas a graça de Deus te faz ficar de pé sem explicação. Nunca se apartou do povo, a presença de Deus nunca deixou o povo dele. Aquela coluna de nuvem durante o dia, aquela coluna de fogo durante a noite, esteve com o povo durante quantos anos? 40 anos. Quantos anos?
Sua luta não vai, olha aqui para mim, sua luta não vai durar 40 anos. Diga aí, minha luta não vai durar 40 anos. Pode durar alguns dias, pode durar alguns meses, pode durar alguns anos, mas não vai durar 40 anos. E mesmo que durasse 40 anos, a presença de Deus está com você, diga assim, de dia e de noite. Ela não vai se apartar de você. Deus não encurtou o teu deserto, mas o mais importante é que Ele está caminhando com você. Se tem alguém que você tem que ter certeza que está contigo, é Deus. A presença dele está com você. Versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Se não fosse a presença de Deus lá no deserto, nem Moisés tinha suportado, nem o povo tinha suportado, o inimigo tinha prevalecido. O mais importante não é quanto tempo a minha luta vai durar, o meu deserto vai durar, como que vai vir a solução. O mais importante é você saber que a presença de Deus está com você. Sempre que o inimigo te atacar, está demorando, diga: a presença de Deus está comigo. Sempre que o inimigo te atacar, olha quantos problemas você está enfrentando, repete alto aí: a presença de Deus está comigo. Sempre que o inimigo à noite te atacar com preocupações, como é que vai ser amanhã? Deus está cuidando de mim. Eu também não sabia como é que ia ser hoje. Eu também não sabia como é que ia ser hoje. Eu não sabia como é que ia ser ontem. E Deus foi comigo ontem, Deus foi comigo hoje, Deus será comigo amanhã. Tem alguém aqui hoje, ou que está me assistindo, que você acordou hoje com muitos pensamentos de dúvida? Você tinha alguma coisa hoje que você, meu Deus, o que será do dia de hoje? Como que vai ser o meu dia? Tem alguém aqui que foi tomado por alguma preocupação hoje a respeito de hoje, desse dia de hoje aqui? Coisas que você tinha que resolver, que você achou que não poderia, ou que iam acontecer alguma coisa ruim. Alguém acordou e você de manhã, meu Deus, como é que vai ser o meu dia hoje? Teve alguém aqui? Levanta a sua mão. Mas você está aqui, ó. Se o inimigo hoje à noite quiser falar contigo, dizer como é que vai ser amanhã, eu não sabia nem como é que ia ser hoje, mas graças a Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Nós gostamos de detalhes. Você já viu como é? Quando você viaja, você já viu como é que a gente faz? Se você vai de avião, você quer saber se vai ter escala, você quer saber como é que está o tempo no lugar que você vai, que é para você preparar. A gente gosta de detalhes. Mas aprenda uma coisa a respeito de Deus: Deus não te dá detalhes, mas Ele te dá a presença dEle. O que você quer? Você quer detalhes? Você quer detalhes ou você quer a presença de Deus? Até porque, se Deus contasse tudo que a gente ia passar, tudo que a gente ia enfrentar, a gente ia enlouquecer. Deus deu o sonho para José, não deu o sonho? Quem deu o sonho para José? Foi Deus. Mas Deus não contou nenhum detalhe de como é que aquele sonho ia acontecer. Deus não disse: é só nesse sonho aí é porque você vai ser grande. Mas olha, deixa eu te dar os detalhes. Teus irmãos vão te trair, vão te jogar no buraco, vão tomar a tua túnica, vão te vender como escravo. Depois você vai melhorar um pouquinho, vai se tornar um mordomo na casa de um homem, mas aí a mulher dele vai dar em cima de você, você vai ser preso injustamente, você vai ficar 12 anos preso, você vai ajudar um homem lá dentro, e depois que você ajudar esse homem vai prometer que vai te ajudar, mas ele vai te esquecer por mais 2 anos. Olha, para tudo se cumprir vai demorar mais de 20 anos. O que ia acontecer com José? Ia cair duro. Tem coisa que a gente não suporta, então Deus não mostra para a gente. Já teve coisas na tua vida que aconteceram porque foi promessa de quem? De Deus. Mas você passou por muita coisa antes disso acontecer. Acontece com você isso? Acontece essas coisas assim com você? Que você passa, você consegue realizar algo, na tua vida, você conquista algo. Seja nos estudos, seja no trabalho, seja na vida sentimental, em qualquer área da tua vida. Aí tu conquista, aí você olha todo o caminho que você fez para chegar até aquilo ali, e você diz assim: meu Deus, se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso, eu não queria isso para mim. Ou então, se dissessem assim para você: olha, você gostaria de voltar e viver tudo que você viveu de novo até chegar aqui? Você fala assim: não, nenhum de nós quer, porque a gente conquista, mas as lutas que a gente passa são muito grandes. Então por isso que Deus não nos conta os detalhes. Ao invés de Deus nos dar detalhes, Ele nos dá a graça dEle.
Ao invés de Deus nos dar detalhe, Ele nos dá o Espírito dEle. Ao invés de Deus nos dar detalhe, Ele nos dá a palavra dEle. Ele não nos dá detalhe, mas Ele está caminhando do nosso lado. Quem sabe esses últimos dias você vem se questionando: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que eu estou passando? Mude isso. A partir de hoje você vai dizer para Deus nas suas orações: eu não quero detalhes, eu quero só a tua presença. Repete isso: eu não quero detalhes, eu quero só a tua presença. Às vezes Deus não deixou você chegar num lugar e você não sabe por que o Senhor não abriu aquela porta para mim? Por que aquilo ali não deu certo? Deus não levou o povo dele pelo caminho mais perto, porque Ele sabia que ia ter guerra com os filisteus, e o povo não estava pronto. Aquele lugar ali não era para o povo passar. Se não deu certo, é porque não era para você. Ao invés de você murmurar, dê graças a Deus. Dê graças a Deus se você não entrou no lugar. Dê graças a Deus se você saiu de um lugar. Às vezes, antes de Deus mudar a tua vida, Ele tira você de determinados lugares, de determinadas mesas. Deixa Deus trabalhar. Deus sabe o que faz. Amém? A gente não sabe o que faz, mas Deus sabe. Deus faz bem feito. Não se esqueça que os ossos de José chegaram na terra prometida. Você pode estar muito mal, mas ninguém aqui morreu. Eu não vejo nenhum osso aqui, nenhum esqueleto aqui. Você pode estar passando por uma guerra danada, mas não restou só os teus ossos. E Deus é um Deus tão poderoso que mesmo que reste só os teus ossos, você vai chegar aonde Ele determinou. E aprenda uma coisa com José: tem lugares que você está, mas você sabe que não é o teu destino. Ele era governador do Egito, mas ele sabia que tinha uma promessa da terra prometida, então ele fez o povo prometer: não me deixe enterrado aqui, eu não sou desse lugar. A gente nunca deve se esquecer que nós não somos daqui, amém? Nós somos do céu. E mesmo que você tenha grandes conquistas, seja como José, peça para Deus te levar, nem que sobre só os teus ossos, ao encontro com Ele na Nova Jerusalém. Amém?